Evangelho de Jesus Cristo, após escreveu Marcos, capítulo 9, verso 14. Evangelho de Marcos, capítulo 9, verso 14. A igreja encontrou, diga amém. Amém. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada, e correndo para ele, saudaram. E perguntou aos escribas: que discute com eles? E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te meu filho, que tem um espírito mudo, e onde quer que o apanha, espadeça, e ele espuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que expulsassem dele, e não puderam. E ele respondeu, disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? E até quando vos sofrereis ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. E quando viu, logo o espírito o agitou com violência. E caindo endemoniado por terra, resolvia espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que sucede isto? E ele disse: desde a infância. E muitas das vezes o tem lançado no fogo, na água, para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajude-nos. E Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão corria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. E ele, clamando, agitado com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos nós expulsar? E disse-lhes: essa casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Amém. Senhor, meu Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, eu lhe peço neste momento que toda a palavra que sai da minha boca, ela venha ser direcionada pelo teu Espírito e vá de encontro, Senhor, a cada coração. Pai, neste momento maravilhoso, fale conosco para a glória do teu nome. Amém. Podem se sentar. Os evangelhos, ele se torna muito interessante para nós. Nós observamos que temos grandes milagres da parte do Senhor Jesus Cristo, tanto como Mateus, como Marcos, Lucas e João. Eles relatam vários milagres da parte do Senhor na vida do ser humano, na vida do homem e na vida da mulher. Observamos que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele não faz acepção para abençoar o seu povo. E sim, muito pelo contrário, ele tem prazer em abençoar os seus filhos. E quando nós lemos o Evangelho de Marcos, nós estamos falando desse Senhor Jesus Cristo, que ele estava no monte, na transfiguração, junto com ele Pedro, João e Tiago. Eles sobem ao monte na transfiguração, e lá em cima o Senhor Jesus se transfigura junto com Moisés e Elias.
E Pedro, ele olha aquela cena. E ele chega a conhecer Moisés. E ele também chega a conhecer Elias. E ele fala: Senhor, o Senhor quer que nós fazemos para vocês 3 cabanas? E Jesus disse que não havia necessidade. E ali Jesus se transfigura a relatar os acontecimentos com o nosso Senhor Jesus Cristo, qual iria acontecer, que ele iria passar pela cruz do Calvário. Mas observamos que quando ele desce o monte, ele observa uma grande multidão. E essa multidão, havia os discípulos de Jesus discutindo com os escribas. Havia uma discussão entre os discípulos e entre os escribas. Menos Pedro, Tiago e João, porque se encontravam com Jesus. Mas essa discussão, quando Jesus olha, ele chega perto deles e vê aquela discussão entre eles. Talvez um momento que eles não conseguiram expulsar o demônio que se encontrava naquele garoto, mas havia uma discussão. Veja bem, presta muita atenção. A discussão, ela tira o foco do nosso milagre, igreja. Nós estamos numa campanha de cura, nós estamos numa campanha de libertação. Não tira o olhar de Jesus Cristo. Ei, você está numa campanha, você quer um milagre para a tua casa, você quer um milagre para a tua família, você quer um milagre para o teu lar. Não tira o olhar de Jesus Cristo. A discussão, ela faz com que você perde o foco da tua vitória. Mas eu estou pregando é para adorador, e adorador entende. Não tira o foco de Jesus Cristo. Quando vier alguém tentar tirar tua paciência, saiba-se, já está um anjo do teu lado para querer te abençoar. Não foca em discussão, isso não traz resultado algum. Mas aquele que vive e reina eternamente, ele está pronto para lhe abençoar. Aí observa que quando Jesus desce, ele vê aquela cena, ele já acha muito estranho, porque havia uma multidão, e nessa multidão agora, uma discussão. Os escribas nada mais é que só perseguiram Jesus. Eles queriam ser o melhor nas sinagogas, só perseguiram. Agora estão os discípulos perdendo esse tempo. Estão os discípulos agora perdendo tempo discutindo com o escriba. Não podemos perder o foco. Todos nós aqui temos um objetivo. Nós estamos com um objetivo no nosso coração. Todos nós. Se nós estamos com um objetivo, nós não podemos perder o foco. Jesus, quando chega, gera a pergunta: o que está havendo? Mas o pai de família, preocupado com o que está acontecendo com o filho dele, ele não mede os esforços. Ele fala: eu não posso medir os esforços para que meu filho alcance o milagre. Quantas das vezes nós olhamos para o céu e falamos assim: uma andorinha sozinha não faz verão. E é até bonito você ver um monte de andorinha voando no ar. É bonito. E você fala: uma só não faz verão. Se uma andorinha faz verão ou não faz, eu não sei. Mas eu sei que quando tu ora pela tua família, o milagre acontece. Quando Deus te chamou, é porque Ele confia que você vai orar. E a tua oração vai comover o coração de Deus. Não precisa de um grupo orar pela tua família, não. O Senhor só precisa de um. Ele só precisa de você. A libertação chega na tua casa. Ele só precisa de você. A cura chega na tua cara, na tua casa. Ele só precisa de você. O milagre acontece na tua casa. Ele só precisa de você. Ele só precisa de um. E você é um adorador da parte do Senhor. Senhor, não tem como adorar, diz que é só lá em Jerusalém. E Jesus olha para ela e fala assim: minha filha, vai chegar uma hora que o meu pai vai procurar os verdadeiros. Os verdadeiros, não é só lá no monte de Jerusalém, não. Ele vai estar à procura dos verdadeiros. Os verdadeiros que adoram em espírito e verdade. Ei, aqui tem verdadeiro adorador. Aqui tem verdadeiro adorador. O Senhor está procurando é você para operar um milagre na tua casa, na tua família, no teu lar. Não desista dos planos de Deus na tua vida. E se você crê, adora o nome do Senhor.
me ajuda. Me ajuda aqui, eu tenho um filho aqui, ele é mudo, ele é surdo. E tem hora que o demônio cata ele começa a ranger os dentes, espumar a boca. E eu não sei a questão disso. O senhor precisa de ajuda, Senhor. Jesus pergunta quanto tempo ele está assim, desde a infância. Você observa que foi um prazo meio difícil. E de repente, ele ainda fala, os seus discípulos tentaram, mas não conseguiram nada. Seus discípulos até tentou, mas não resolveu nada. E tem hora que o demônio cata ele arranja os dentes, ele se joga no chão, joga na água, joga no fogo. Uma vez eu fui chamado para orar numa casa, eu e o pastor Francisco, 2 horas da manhã. O demônio catou um homem lá e não tinha quem tirava o demônio daquele homem. Chegamos lá, o homem na garagem da casa lá, cheio de bardada d'água. Eles pegaram bardada jogando um par de água no homem. O pastor Francisco olhou aqui e falou, o que é isso que está acontecendo aí? Chegamos lá, aquele homem jogado no chão, todo molhado. Já tinha jogado mais de uns 10 baldes de água no homem. Podia até cantar aquela música, se passares pelas águas, elas não te afogarão. O pastor Francisco chegamos lá, sai em nome de Jesus, o homem voltou. Os discípulos aqui tentaram e não conseguiram. Os discípulos tentou e não conseguiram. Mas observa para vocês verem. São 12 discípulos, sim ou não? Sim. Quantos discípulos subiu com Jesus? 3. Por que Jesus levou os 12? Levou só 3. E os que ficou não conseguiu fazer a obra. Os que ficou em casa não conseguiram. Ficaram lá embaixo, ele subiu com 3. Pedro, Tiago e João. E o Senhor ainda fala assim, ó, não conte para eles o que você viu aqui em cima. Ainda fala bem assim, não conte para eles o que você viu aqui em cima. Porque nem todos estavam preparados para subir. Nem todos estavam preparados para ver o que viram. Aleluia. Por isso Jesus só chamou 3. E os que ficaram não conseguiram expulsar o demônio e curar uma criança. Falta de preparo, talvez? Falta de coragem? Porque muitas das vezes nós passamos pelo mesmo processo, a mesma dúvida, a mesma adversidade e não conseguimos resolver o problema. Porque sempre enfrentamos a mesma prova, a mesma luta. O que está faltando? Estamos nos comparando com os 9 que ficaram? Olha para o teu irmão e fala assim, é hora de subir para o monte. Hora de subir para o monte. Olha para o teu irmão e fala, é hora de mudar de vida. É hora de mudar de vida. Não podemos ficar na mesma vida, igreja. Se estamos numa campanha de cura e libertação, tem que haver mudança na nossa casa, tem que haver mudança na nossa saúde, tem que haver mudança no nosso trabalho, tem que haver mudança de vida, porque nós estamos adorando esse mesmo Deus que estava aqui. Se você crê, adora o nome dele. Glória a Deus. Não conseguimos mudar, estamos como os 9. O Senhor chega e fala assim, mas não conseguiram fazer nada? Talvez Pedro diga assim, se eu estivesse aqui tinha resolvido. Talvez Tiago falou, se eu também estivesse aqui tinha resolvido. Talvez João falou, eu subi, eu estava com o Senhor, se eu estivesse aqui tinha resolvido. É hora de nós entendermos que nós estamos numa campanha e precisamos mudar a nossa história, igreja. Nós não servimos um Deus que não é capaz de fazer todas as coisas sim. Para Ele todas as coisas é possível. Foi falado nessa noite. Aleluia. Observa para vocês verem. O sol, ele vem para o justo e para o injusto. A chuva, ela vem para o justo e para o injusto. Ou só chove na nossa casa? Ou só faz sol na nossa casa?
A natureza a qual Deus prepara, que é uma dádiva do Senhor, que é a tua misericórdia sobre a nossa vida, o ar que nós respiramos, o que eu respiro, tu respira, o ímpio também respira. Quem não conhece o Senhor, até o ateu, ele respira o mesmo ar que eu respiro. Isso é misericórdia de Deus. Isso é misericórdia do Senhor para a minha vida, para com a tua vida, como para com o mundo. Mas uma coisa eu te falo: para resolver o problema dele é só na presença do Senhor. Para resolver o teu problema é só na presença do Senhor. Para resolver o nosso problema é só na presença do Senhor. Ei, o que o Senhor não faz para o injusto, Ele faz para você nesta noite. O que o Senhor não faz para o ímpio, Ele faz para você nesta noite. Porque nós estamos na presença do Senhor. Quem está na presença do Senhor, Ele cura, Ele liberta, Ele restaura, Ele batiza com o Espírito Santo, Ele leva para o céu. É na presença do Senhor. Se você quer começar a adorar esse Deus nesta noite, você que precisa da libertação na família, receba em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Você que precisa de uma cura, receba em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Receba a tua vitória nesta noite, porque você está na presença do Senhor, clamando aquele que pode, aquele que faz, aquele que determina, aquele que era, é e será eternamente. Ele está aqui nesta noite. Adora o nome dele. É só ele que resolve o problema. Minha esposa falou: eu bebi 1 litro de conhaque por dia, fumava 2 cigarros, usava droga. Só ela para aguentar, que nem meus pais aguentaram. Só ela para aguentar. E quando eu imaginei que ninguém mais queria, o Senhor falou: não, eu quero. O Senhor falou: eu quero. Ninguém quer, mas eu quero. Numa campanha foi feita uma libertação, numa campanha de libertação na minha casa, eu tomei posse da libertação. Os meus melhores amigos, uns foram presos, outros foram mortos. Mas eu estou vivo para a glória de Deus. Os meus melhores amigos. A irmã Jubila teve o prazer de ver um dos meus amigos lá no Jardim. Uns foram presos, outros estão mortos. Eu morri também. Mas para o mundo. Que nós possamos entender que quando Jesus ele olha aquela cena, fala assim, dá a entender que Jesus fala assim: vocês não conseguiram resolver o problema, ainda estão discutindo. Porque os discípulos discutindo com os escribas, além de não resolver o problema, ainda está discutindo o assunto. É dolorido, mas é a verdade. Além de não resolver, ainda discute o assunto. Você sabe por que o teu lar ainda está de pé? Porque tu ora. Você sabe por que o teu ministério ainda está de pé? Porque você ora. Você sabe por que o teu casamento ainda está de pé? Porque tu ora. Você sabe por que você veio aqui hoje? Porque tu ora. Porque você crê. Você crê que o choro pode até durar uma noite, mas pela manhã você vai levantar e vai ver os passarinhos cantando, e Deus falando assim: não temas, porque eu sou contigo. Aonde eu colocar a planta dos teus pés, onde eu colocar, eu lhe abençoarei. E Deus faz uma promessa na tua vida. Tem aquele que diz assim: aquela não tem jeito. Tem aquele que diz assim: aquele não tem jeito. E Deus fala assim: olha, não te preocupa, porque eu vou abençoar aqueles que te abençoarem, e vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem, porque Deus está no controle de toda a situação. Ei, você veio para adorar, e aqui tem adorador nesta noite, aqui tem adorador nesta casa. Você veio para adorar, a libertação vai chegar no teu ministério, a libertação vai chegar na tua casa, a cura vai ser manifesta, para que o Senhor seja glorificado em tua vida. Nós observamos que Jesus ele para e olha, quanto tempo o menino está assim, e o pai fala desde a infância. E o interessante é que o pai tomou uma atitude tão drástica, né?
de falar assim, eu vou enfrentar a multidão, não fala que a mãe está junto. Se tinha irmão, não fala que o irmão está junto. Mas fala que o pai tomou a posição. O pai falou assim, eu vou resolver essa situação. Quando nós vemos que Jesus entra em Jericó, havia um cego pedindo esmola, porque ele não enxergava. Alguém colocava ele ali. E ele, por direito, colocaram uma capa sobre ele. E quando colocam uma capa sobre ele, dava o direito de ele pedir esmola para quem entrasse ou saísse em Jericó. Então ele ficava clamando. Chegou uma hora que ele pediu tanto dinheiro, tanta esmola, que ele viu que não resolvia o problema. É como se diz assim, é interessante, mas é a realidade. Quando ele pegou essa capa, para ele foi a maior alegria. Eu consegui pegar uma capa para me dar o direito de eu pegar e conseguir um trocado. Imagina a alegria dele, eu tenho a capa. Tem muitos que não têm, mas eu tenho a capa, que me deram para mim estar pedindo. Agora tu imagina, quando ele se encontra com Jesus e ele tira a capa. Imagina quando ele se encontra com Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia da minha casa, da minha família, tem misericórdia de mim. Jesus vai, o que tu quer que eu faça? Quero ver. Então enxerga, vê, tua fé te salvou. Aleluia. Ele pega a capa, acho que foi tão alegre que ele não quis nem saber de capa. Olha o que tem uma assim, hora de abandonar essa capa. Hora de abandonar essa capa. É hora de jogar essa capa fora. Ei, essa capa só traz momentos alegres de vez em quando, mas quando Jesus ele passa pela minha vida, quando Jesus ele passa pela tua vida, a alegria ela é permanente, a alegria ela é permanente. Capa é só momentâneo, é hora de dispensar essa capa, é hora de dispensar essa capa e acreditar que a alegria vai reinar no meu lar, vai reinar no meu lar. Ei, é hora de dispensar essa capa e começar a adorar e glorificar e entender que Jesus ele vai libertar. Esse homem é assim quanto tentar desde a infância. E eles não conseguiram, mas nós vamos resolver o problema então. E aí Jesus fala para ele. Primeiro ele fala sobre a geração incrédula. Ó, a geração incrédula, ele chama a atenção dos discípulos. Até entender que, dá a entender que ele é meio pesado com as palavras dele, né? Porque os discípulos estavam do lado dele. Mas o interessante é que quando ele chega para o pai que tomou essa decisão de não querer ver mais o filho daquele jeito, tomou a decisão. Uma vez eu contei um testemunho aqui e vou contar esse testemunho. Havia uma certa mulher que ela tomou a decisão de orar ao Senhor todos os dias, das 7 da manhã ao meio-dia, todos os dias. Observa que nós queremos o melhor na nossa vida. Nós queremos o melhor na nossa vida. Mas nós não se prontificamos para acontecer o melhor na nossa vida. Nós não se prontificamos para acontecer o melhor. A nossa natureza ela é fraca, a nossa natureza ela cansa. Ainda mais nesses dias que nós estamos vivendo. Ela cansa. Mas quando nós fazemos um voto com Deus de querer mudança de vida e buscar primeiro o reino dos céus e a tua justiça, com certeza as mudanças acontecem. Com certeza as mudanças acontecem. Mas primeiro, nós temos que o quê? Colocar o Senhor na frente de todas as coisas. Aleluia. Nós queremos que o nosso lar seja liberto. Mas nós não fazemos uma campanha na madrugada até que o lar seja liberto. Ora um dia, 2 dias, no terceiro dia já passa direto. Nós queremos que o nosso lar seja liberto, mas nós não fazemos uma consagração de jejum em prol da nossa família. Levantamos pela manhã, faz 1 dia, 2 dias, terceiro dia já passou direto. Quem entendeu, diga amém. Amém. Se nós queremos mudança, nós temos que se posicionar.
Temos que se posicionar. Se quer que o lar seja liberto, tem que se posicionar. Se quer que a cura seja manifesta, tem que se posicionar. Eu vinha com a minha pressão 18 por 10, 18 por 10, 19 por 10, 20 por 11. Alguns irmãos viram. Esses dias agora aí. Quando foi domingo atrasado, minha pressão estava 18 por 10. Estava chegando tudo embaçado aqui no corpo. 18 por 10 estava a minha pressão sair de casa. Falei, Senhor, eu preciso de um milagre. Madrugada friuenta. Eu estou lá de joelho no chão. Madrugada friuenta, friuenta, que você começa a orar 10 minutos e você sente o gelo no rosto. Estou lá de joelho no chão. Eu acordava de manhã, minha pressão 15 por 10, 16 por 10, depois ela baixava. Mas isso não é normal? Eu não estou ansioso, não estou estressado? Alguma coisa está errada. Levanto pela manhã agora, pressão 13 por 8, 12 por 8, hoje estava 11 por 7. Tem que ser contado o testemunho. Mas nós precisamos o quê? Posicionar. Quer que as portas se abrem? Posiciona. Quer que a libertação chegue na família? Faça como esse homem aqui, ó. Eu vou enfrentar para ver o meu filho liberto. Eu vou enfrentar para ver meu casamento liberto. Eu vou enfrentar para ver minha saúde boa. Eu vou enfrentar para ver meu ministério crescer. Essa mulher, ela fez um voto com Deus e falou assim, eu vou orar todos os dias, das 7 da manhã ao meio-dia. Quando era 7 da manhã, ela abria a igreja, joelhinho no chão orando. Ia lá abrir a igreja, joelhinho no chão orando, 7 da manhã até meio-dia. Um certo dia, ela em oração no cantinho dela lá no lado da igreja, a filhinha dela cai dentro de um poço, de média de 18 metros de fundura. Foram desesperados. A mãe da criança está lá na igreja orando. Porque ela tinha o quê? Propósito. Ela tinha o quê? Direção. Ela queria ver o milagre acontecer. Aleluia. Ela pegava e ia lá, a mãe está lá na igreja orando. Foram lá, tua filha caiu no poço. Isso era umas 11 horas da manhã. Ela falou, caiu. Eu vou continuar orando, porque eu estou no propósito. Mas é tua filha. Não tem problema, eu estou no propósito. Eu estou na direção, nós estamos numa campanha de libertação. Nós estamos numa campanha de cura, sim ou não? Sim. Olha para o teu irmão e fala, tu quer libertação? Quer libertação? Da sua família? Da sua família. Posiciona. Posiciona. Quer mudança de vida? Quer mudança de vida? Posiciona. Posiciona. Precisamos tomar essa atitude. Eu vou lá, mas eu vou daqui a pouquinho. Primeiro eu vou acabar de orar, porque eu estou falando com o meu papai que está no céu. Mas tua filha caiu no poço, não tem problema, eu estou orando é por ela também. Ele disse que quando deu meio-dia ela fechou a porta, foi lá, chegou cheio de gente em volta do poço. E ela pegou, dá licença, dá licença. Filha! Oh, filha! Eu vou lançar o balde! E eu vou te puxar pra fora! E começar a dizer, essa mulher tá xarope, tá caducando. Desceu o balde, entra filha no balde! E começou a puxar pra fora. Quando chegou na boca do poço, em cima, a menina se jogou nos braços da mãe. Aleluia! Filha, o que aconteceu? Filha, que você caiu dentro do poço? Mãe, eu não sei o que aconteceu não. Eu só sei de uma coisa. Eu estava lá dentro. Tinha um homem de branco. Aleluia! E ele falou assim, eu não vou embora enquanto a tua mãe não chegar. Eu não vou embora enquanto a tua mãe não chegar. Ei, quem tem propósito vence. Quem tem direção vence. Que a libertação da família é hora de entrar em oração. Que a libertação do teu lar é hora de começar a jejuar. Que a libertação da tua família é hora de começar a se consagrar. Que a mudança de
de discípulo não, mas o Senhor mandou dizer assim: olha, se você crer, tu vai ver. Se você crer, tu vai ver. Se você crer, tu vai ver o milagre. Se você crer, tu vai ver o milagre. Se você crer, tu vai ver o milagre. Ah, mas disseram que você é doido, saiu daquele trabalho e foi para outro. Ei, não sou não, eu estou na direção do Senhor. Você vai ter mudança na tua casa, você vai ter mudança na tua família, você vai ter mudança no teu lar. É só crer, se tu crer, tu verás a glória de Deus. Observa que aquele pai, ele tomou atitude, ele falou assim: não, eu vou ir para cima e vou levar meu filho até lá, porque eu tenho que ver a mudança do meu filho. E ele pegou e enfrentou todas as adversidades. E Jesus, ele fala com o pai da criança. E ele fala que tudo é possível ao que crê. Só que ele mesmo pede ajuda. Ele fala assim: logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Ele reconhece que a fé era pouca. Ele reconhece porque tantos tombos que ele tinha levado com o menino, levando para lá e para cá, e não conseguiu resolver o problema. Talvez na mente dele ele pensou assim: a minha incredulidade é pouca. Eu estou crendo muito pouquinho para ver o milagre acontecer. A minha avó era espírita. E a minha irmã, ela tinha 12 anos de idade. Tinha o tamanho do Wesley. E a minha irmã, mais velha, o diabo catava ela em casa e ela se fechava na cama. Eu tinha 12 anos. Isso foi em 84 mais ou menos. E a minha avó morava uma distância daqui no Brasão, lá. E para chamar a minha avó, para libertar minha irmã, eu tinha de enfrentar tudo aquilo. E eu entrava numa trilha no meio do mato. Pensa só, saber que a minha irmã está doente em casa, que eu não sabia o que era. Chamar a minha avó, para minha avó ir lá expulsar o demônio com o demônio. Da minha avó era espírita. Eu descia uma trilha, como daqui mais ou menos na Malve, só no meio do mato. Eu chegava lá igual o Gasparzinho, branco, sem cor. Eu tinha 12 anos de idade. E eu ia buscar ajuda para minha irmã. Uma trilha no meio do mato. Só que como eu gostava de caçar, então eu já conhecia a trilha que saía no asfalto. E chegava lá, minha avó ia abrir os braços da minha irmã assim, ó, expulsando o demônio com o demônio. Só que eu não entendia. Daqui a pouquinho a minha irmã vai para a igreja. Passa-se os tempos. Nunca mais aconteceu aquilo na minha irmã. Se converteu. Hoje faz parte de uma igreja evangélica. Nunca mais aconteceu aquilo. E minha avó continuou. Minha avó continuou na mesma situação. Em 2003 eu aceito Jesus. E um dia minha avó falou assim para mim assim: Preto, eu vou lá na igreja com vocês. Foi o sangue de Jesus tem poder. Eu não vim convertido, foi o sangue de Jesus. Logo a senhora, vou. A minha avó entrou no carro para ir na igreja, lá do rodeio, ia sentindo aquela pressão dentro do carro. Eu falei: meu Deus do céu, sua cadeira vai voar lá dentro da igreja hoje. Estou até vendo. Minha avó participou do culto, glória a Deus. Acabou o culto, vamos embora, avó, vamos. Chegamos lá na casa dela: Preto, ora por mim, Preto. Eu falei: vó do céu, você acabou de sair da igreja, mas ora por mim. A incredulidade. Eu falei assim: será que o que está em mim é capaz de libertar minha avó? O medo. O medo. De falar assim: será que eu vou colocar a mão nela? Vai se manifestar nela alguma coisa?
A incredulidade, igreja. Nós precisamos entender que Deus, Ele opera milagre. Se você não puder colocar a mão, Deus vai colocar a mão. Se você não puder fazer nada, creia, Deus vai fazer um milagre. Se você não puder fazer nada para ajudar, Deus vai fazer pela sua família. Mas você precisa acreditar que o Senhor está operando milagre. Você diz aqui, olha, Senhor, libera minha filha lá, Senhor, liberta ela vai ser liberta para a glória de Deus, Senhor. Liberta o meu marido, ele vai ser liberto para a glória de Deus, Senhor. Liberta, pede uma palavra ao Senhor e creia que o milagre vai acontecer na tua vida. Aquela mulher, minha avó, falei, eu preciso orar nesse sentido. Comecei a orar, jejuar, consagrar, orar, jejuar, consagrar. Daqui a pouquinho estou na casa da minha avó, fizemos um culto. A minha avó abandonou o espiritismo. Aleluia! Aceitou Jesus Cristo como teu Salvador. Se converteu, igreja. Morreu aos 90 anos. Descansou nos braços do Senhor. Aquele que via fazer aquela obra em cima da minha irmã. Agora eu vendo a minha avó falar em língua, falar em mistério, porque foi libertada. Mas eu fui obrigado a abandonar a incredulidade e acreditar que esse Deus que eu sirvo, Ele opera milagre. Ele está aqui nesta noite, igreja. Tu vai ter uma semana recheada de vitória. Tu vai ter uma semana abençoada. Tu vai ter diferença na tua família, no teu lar. Mas se posiciona, deixa a incredulidade de lado e creia que o milagre já nasceu. A libertação vai vir. A libertação vai vir. A libertação vai vir. E depois você, essa é do céu. Tu não vai contar mais testemunho de ninguém. Sabe por quê? Tu vai contar o teu testemunho. Tu vai contar o que o Senhor fez na tua casa. Tu vai contar o que o Senhor fez na tua saúde. Tu vai contar o que o Senhor fez no teu ministério. Tu vai contar o que o Senhor fez na tua família. Se você crê, dê uma boa salva de palmas para Ele. Vamos se colocar de pé. Aquele menino, quando chega até Jesus, aí não se escapa. A libertação chegou. Mas agora, o interessante é que o cego, quando ele viu Jesus, né? Ele viu Jesus. Ele olhou para todas as coisas, tudo é muito lindo. Mas ele falou, eu vi Jesus, foi Ele que me curou. Agora o menino não falava e não escutava. Agora imagina o filho assim, papai. Imagina ele assim, papai. Imagina a alegria daquele pai. Quando ele dizer assim, olha, valeu a pena eu me posicionar. Vai valer a pena você se posicionar pela tua família. Vai valer a pena você se posicionar pelo teu lar, pelo teu ministério. Vai valer a pena. O milagre vai acontecer. Glória a Deus.